Sr. Ministro, Srs. Deputados, vamos lá ver. O Sr. Ministro contradiz-se sempre que afirma alguma coisa sobre o PRR e o documento que apresentou. Porque diz que não é de curto prazo, porque diz que está articulado, porque diz que não é um conjunto de obras, mas a verdade é que nós lemos o programa e é isso que é. Não é articulado, é um conjunto de obras e, sobretudo, não se percebe a transversalidade das coisas. É mais um plano de recuperação eleitoral do Partido Socialista face aos investimentos dos últimos anos, porque gostava de ver, em algumas obras que o Sr. Ministro anuncia e que põe no PRR, aquelas que são até desfasadas de um contexto e de uma realidade de crescimento e de alavancagem de crescimento, onde é que estão as fichas ou os estudos económicos sobre o impacto dessas obras no crescimento económico do país. E, portanto, aquilo que nós vemos é que este programa é demasiado centralizado na administração pública, é bom para as empresas, para as de construção civil e para as que vendem software informático, mas deixa as empresas de facto muito de fora. E face àquilo que é a imposição do Parlamento Europeu no novo regulamento, que obrigou o Sr. Ministro a vir discutir publicamente com os portugueses o plano de recuperação de Portugal e obrigou também, não se ria, o Sr. Ministro apresentou um programa sem discutir com os portugueses nem com o Parlamento. E agora é obrigado por um regulamento europeu, do Parlamento Europeu, sugestões de eurodeputados do PSD, curiosamente, a vir discutir publicamente esse assunto, não abana a cabeça porque isto é verdade, segundo, a incluir mais 4 pilares fundamentais na estratégia, que é a coesão territorial, e eu digo-lhe já que a proposta do Governo é inimiga da coesão territorial, porque agrava esta situação, porque centraliza tudo em Lisboa e no Porto, nas áreas metropolitanas, que até usa como justificação para o crescimento da economia o efeito de alavancagem das áreas metropolitanas, mas sobretudo obriga também a colocar as empresas e a juventude e até a cultura com os novos pilares. Ora, o que é que se viu, Sr. Ministro? O novo programa que o Governo apresenta à discussão pública é exatamente o mesmo que apresentou há uns meses a Bruxelas, com uma roupagem diferente, até lhe digo, menos transparente, porque omite de alguma forma alguns valores que era possível correlacionar e agora já não permite fazer isso. E por outro lado, adapta a conversa, como se diz na minha terra, ao bardo ou burro à vontade do dono, para que este mesmo plano de recuperação corresponda àquilo que são os pilares que a União Europeia obrigou. E eu faço-lhe perguntas muito concretas, Sr. Ministro. É que tem aqui coisas que não fazem sentido e nós não podemos voltar a desperdiçar esta oportunidade. Nos últimos 20 anos, Portugal é um dos 3 países que baixou o crescimento do PIB comparando com o número, o valor máximo de fundos comunitários que nós recebemos. Nós recebemos o equivalente a 1,7% do PIB. E só todos os anos. E só crescemos 0,7%. Está aqui 1% que se desapareceu. E, portanto, temos que gerir bem. E a pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. Como é que o Sr. Ministro vai garantir, com os atrasos que tem tido e com a forma de gestão que tem tido, que consegue executar ao mesmo tempo o programa que falta acabar do PT 2020 e o programa de resolução e o plano de recuperação, porque com os atrasos que já existem é muito complicado garantir isso e eu gostava que o Sr. Ministro dissesse se vai duplicar a equipa, se vai duplicar a máquina, se vai seguir o projeto de resolução do Partido Socialista, disse sempre o contrário, como é que vai conseguir pôr a máquina a funcionar? Bom, eu já tive a ocasião de explicar com números bem simples para quem quer entender que não há atrasos nenhuns no PT 2020. 14% contra 12% nos últimos 2 anos é perfeitamente fazível e perfeitamente dentro daquilo que é a prática normal do encerramento dos quadros comunitários. Portanto, aquilo que é um desafio novo que nós temos de adicionar esforços que naturalmente passarão pelo reforço daquilo que tiver de ser feito, há de ser feito. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu tinha mais 3 ou 4 perguntas muito simples para lhe fazer. Primeiro, no tempo homólogo deste quadro comunitário, o atual Primeiro-Ministro criticava o Governo anterior por estar atrasado na negociação do PT 2020. Pelos vistos, a acreditar no que dizia o Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro, estamos atrasados no PT 2030. E eu gostava de perguntar se vai trazer esse plano e o acordo de parceria à discussão pública. E outra pergunta eu gostava de fazer. Qual é a estratégia do Governo para aplicar uma nova regra imposta pelo Parlamento Europeu, que é poder utilizar até 4% da bazuca para questões de solvabilidade das empresas? Ou seja, como é que vai fazer esta articulação para usar isto para ajudar nos capitais próprios, se vai recorrer ao Banco de Fomento ou não, mas tem aqui uma oportunidade por uma questão que o próprio Ministro da Economia já se revelou bastante preocupado. E gostava que explicasse outra coisa. O Governo, neste plano de recuperação, inclui lá uma matéria que me preocupa bastante, que são as empresas estratégicas. Esta prioridade.
Sr. Ministro, nós estamos todos muito escaldados com as questões do SPIN, do tempo do governo do engenheiro Sócrates. Queríamos que explicasse isto. Até admitimos que possa ser uma boa solução, mas nós queremos perceber o que é empresas estratégicas, porque infelizmente a experiência que nós temos e a experiência com o mesmo governo que agora está em funções é terrível. E terminava, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar e que me respondesse de forma muito simples, por favor. qual é que é, e diga isto aos portugueses por uma questão de confiança, qual é que é a taxa de erro relativamente aos fundos comunitários relativo ao período de 2020. Era bom termos esta noção, eu sei que o Ministro tem esse dado, era bom que a partilhasse para podermos saber se não vamos perder fundos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem 7 segundos, de acordo com o tempo regimental. Naturalmente, dar-lhe-ei tolerância, tal como dei ao Sr. Deputado Duarte Marques, para que, também de forma sucinta, só assim é possível poder responder às questões colocadas nesta última intervenção. Sr. Ministro, faz favor. Bom, primeiro vamos às infabulações de que fomos obrigados a proceder a esta consulta pública, as infabulações que têm precisamente origem em parlamentares de Estrasburgo. Se tiverem o cuidado de consultarem os regulamentos originais do IRR, muito antes deles terem seguido para o Parlamento Europeu, percebem que já lá vinham as obrigações de proceder à escutação pública e dos parceiros, portanto, e não foi nada nestas últimas negociações do trílogo do Parlamento Europeu que essa questão surgiu. Apenas foi declarações de alguns parlamentares a chamar a atenção, digamos, para este tipo de questões. Aliás, esta exigência é uma exigência normal na programação dos fundos estruturais já desde sempre. Aliás, aproveito para lhe dizer que ela consta dos regulamentos dos fundos estruturais que foram agora aprovados e, naturalmente, neste período de programação, ela vai ser aplicada, aliás, como já foi aplicada, que nós já fizemos muitas reuniões desde 2017 da escutação, quer da Estratégia 2030, quer até desta própria Assembleia, já procedemos a várias escutações nas diversas fases do processo e havemos agora, quando for do acordo de parceria, voltar a elas. Portanto, é preciso deixarmos aqui de enfabulações de que o Parlamento Europeu obrigou-nos. O Parlamento Europeu não obriga os Estados-membros a coisa nenhuma. Portanto... Do ponto de ordem sobre a questão dos trabalhos, por favor. Sr. Ministro, agradecia que terminasse, por favor, de forma sintética. Portanto, eu volto aqui a referir que estamos todos, naturalmente, confrontados em responder ao país com medidas adicionais de resposta às necessidades de resposta decorrentes da crise pandémica e que essa resposta requer esforços adicionais de investimento, quer de curto prazo, que o Governo está a tentar corresponder agora, fora do quadro, é certo, do PRR, e também de respostas a médio e longo prazo que, através do PRR, que mais tarde virão a ser complementados com o PT 2030, terá de o fazer com esforços adicionais, é certo. Sr. Ministro, muito obrigado. Seguramente que mais à frente terá também a oportunidade ainda de responder a algumas questões que não teve a oportunidade de responder ou detalhá-las mais, terá tempo para isso, até porque também deduzo que muitas perguntas possam ir no mesmo sentido e o que também permite um melhor esclarecimento. O Sr. Deputado Duarte Marques fez uma interpelação, faz favor. Sr. Presidente, é um ponto sobre a condução dos trabalhos. O PSD gostava de distribuir à mesa o regulamento final aprovado do mecanismo e a versão que estava aprovada no Conselho. Não sei se o Sr. Presidente sabe, mas a codecisão leva a isto. E, portanto, eu gostava que distribuísse ao Sr. Ministro. Nós vamos entregar à mesa o regulamento que prova que aquilo que o Sr. Ministro está a dizer não é verdade, porque a alteração é feita na segunda leitura no Parlamento Europeu, porque se assim não fosse, o Sr. Ministro já tinha apresentado a discussão pública antes de entregar a Bruxelas. E, por visto, não entregou. Se não entregou, era por obrigado.